lá no canal. Então, muito bem. Então, bem-vindos à primeira aula efetiva, né, de vocês de POR-DP, Planejamento e Organização de Rotinas de Departamento Pessoal no técnico de administração aqui da ETEC. Muito bom. O que a gente vai ver neste período? Nós vamos ver a vida funcional do cara dentro da empresa. Então, nós vamos começar com como é que a gente chama esse cara para dentro da empresa, quais são os documentos necessários que ele precisa para ser admitido, como que a gente, departamento pessoal, vai guardar, vai criar essa pasta de documentos desse funcionário, como elaborar o contrato de trabalho do cara, fazer todo esse processo e fazer o holerite dele. Dá um holerite, dá 2, dá 3, né? Eu não vou ensinar os cálculos do holerite, mas eu vou passar um Excel já com os cálculos prontos, a gente vai conversar sobre os cálculos e o Excel vai fazer as contas, né? Aí nós vamos dar férias para esses caras, né? Para esse cara, depois que passou um ano, e depois a gente vai demitir ele, fazer a rescisão e guardar a pastinha dele. Então, planejamento e organização de recursos humanos, a gente vai conversar sobre, da forma mais prática que a gente conseguir, como é que cuida do funcionário dentro da empresa, na parte de papel, de papelada, né? Não na parte de treinamento e desenvolvimento. A gente comenta sobre essas coisas, mas a ideia nossa aqui é falar da parte documental, né? Como é que a gente trata a parte documental do funcionário dentro da organização. Essa é a nossa ideia nessa disciplina. Muito bem. Para que a gente comece a falar sobre isso, o comecinho da aula, né, que está no outro vídeo que eu vou postar lá para vocês, que tem a questão do OneDrive, né, que eu fiz um vídeo agora para vocês de salvar a aula, né, as aulas da ETEC no Teams no seu OneDrive. A gente vai utilizar muito esse OneDrive quando a gente for falar de guardar os documentos de forma online. Nós vamos fazer a pasta do funcionário. O funcionário é você, então você vai aprender a organizar os seus documentos pessoais, tá certo? A gente vai fazer isso, eu vou falar disso lá em PRA, né? Dessa parte de organização, e aqui a gente vai fazer o dos funcionários, né? Então você vai ter o conhecimento lá em PRA. Em PRA já tem esses vídeos gravados numa playlist aí no meu canal. A playlist de TO, Técnicas Organizacionais, PRA, Planejamento de Rotinas Administrativas, e POAL, que é de Rotinas Administrativas aplicadas à logística e tal. É o mesmo conteúdo, né, para 3 técnicos diferentes, né? O ETIM, o administrativo e o de logística, a administração e logística. Mas o conteúdo da disciplina é o mesmo. Então lá a gente fala dessa organização, lá já tem como escanear documento, lá já tem bastante coisa lá no canal. E eu estou começando a gravar agora essa de departamento pessoal, que é uma disciplina que eu dei há muitos anos. Inclusive, se a gente está fisicamente, a gente faz a folha de pagamento no Folhamatic, que é um software que a escola tem a licença para poder até passar para vocês. E vocês poderem instalar aí na casa de vocês, mas fora da escola fica difícil de fazer com o software. Então a gente vai usar o Excel, né? Mas, né, para quem quiser aprender sozinho, depois vocês podem me procurar e a gente vê como é que passa o link, como é que faz para você estudar aí esse software Folhamatic, que é bem legal. E ele, então, faz toda a vida funcional. Eu vou imprimir as telas desse software, né? E vou trazer para a gente, mostrar para vocês, para a gente imprimir o contrato de trabalho e aquela coisa toda. Vai ser bem legal. Lembrando que, daqui até o final do ano, normalmente num semestre, a gente tem 22 semanas. Tá certo? No máximo 22 semanas letivas dentro de um semestre. Nós estamos numa situação atípica, né? Nessa quarentena, nessa pandemia. Então é menos. Aí, dessas 22 semanas de aula, que a gente tem 1h30, né? 2 horas de aula
das 7 às 8h30 é 1h30, né, de aula. A gente tem, então, dessas 22 semanas, se você tirar, de repente, um feriado, tirar uma aula que a gente está discutindo, professor, não dá para melhorar isso aqui, dar aula desse jeito, ou eu pedindo para vocês para estudar mais, para fazer uma pesquisa ou para fazer outra coisa, ou que vocês estão fazendo uma avaliação nesse dia, a gente acaba perdendo algumas aulas de entrega minha de conteúdo para vocês, para essas aulas de feriado, de prova, e que a gente não tem um conteúdo específico. Então, vamos contar que nós temos aí de 16 a 18 aulas para passar todo esse conteúdo. Então, não dá para você ficar dormindo, né? Não dá para você, eu pedir alguma coisa e você demorar para fazer. Né? Se a gente tiver online aqui, eu pedir participação, perguntar alguma coisa e você demorar para responder. E no offline, né? Eu pedir uma pesquisa, ou pedir para você ver um vídeo, ou pedir para você ler um material e você não se organizar para essa leitura, para esse preparo. Porque o tempo nosso já é curto. E lembra que você não tem só a minha disciplina, você tem outras 7. Então você realmente precisa se organizar para que você consiga levar todo o teu curso tranquilamente. Eu não sei se eu falei isso lá na primeira aula com vocês, né, de PRA na segunda-feira. Se eu falei, vocês me avisam aqui agora, eu já paro de falar já, né? Mas tem coisas que vão acontecer com você nesses primeiros 20 dias aí de aula. Primeiro, se você trabalha, se você está saindo para trabalhar, não está de quarentena em casa, precisa trabalhar e está indo, você vai ficar aí zumbi nesse período. Porque antes você chegava em casa e você ia tomar um banho, ia comer, ia assistir um jornal, uma novela, ou ia brincar com as crianças, ou namorar com a esposa ou com o marido, e 10 horas, 11 horas você estava dormindo. Agora você vai chegar em casa, mal vai dar tempo de jantar, ou você vai assistir a primeira aula jantando, né, com o prato na mão. E vai ter atividade intelectual, de pensamento, ainda mais até as 10h30 da noite. E depois, então, que talvez você consiga ir tomar um banho para daí, então, brincar com as crianças, namorar com a esposa ou com o marido e tal. Seu corpo não está acostumado com isso. E o que vai acontecer? Você vai ficar zumbi durante uns 20 dias aí até que o seu corpo se organize. Eu falei sobre isso na aula passada, já na segunda para vocês ou não? Não, professor. Tá. Não. Então isso é importante. É importante você ter essas atenções. Outra coisa que vai acontecer. Você escolheu crescer. Escolheu fazer um curso técnico. As outras pessoas da sua casa talvez não. E no momento que você está estudando, para você o importante é estudar. O outro que não escolheu isso, o importante é assistir a novela, assistir o jornal, jogar baralho, sei lá, com as outras pessoas da casa na sala, gritar lá, truco! Ou tá fazendo churrasco, sei lá, no quintal. E você querendo estudar, e o barulho correndo solto. De repente o seu computador, o único lugar que tem o computador é na sala, o mesmo lugar da televisão. Uma outra situação semelhante é você estudando e quem mora com você também. E a aula é no mesmo horário. E só tem um computador. Então, o que acontece? Quando você tem as situações desse jeito, você tem que conversar e entrar em acordos, né? Entrar
em contato com a pessoa que mora com você. E ver, olha, é a minha aula. Dá para assistir depois? Vamos pagar a Globoplay ou sei lá o quê? Você assiste depois num outro horário? Está de quarentena mesmo, você assiste durante o dia. Ou se a pessoa, ela não é obrigada a aceitar. Quem escolheu fazer o curso foi você. E aí então você vai ter que se ajustar. Para você vai ser um pouquinho mais difícil. Porque se a pessoa aceitasse, seria mais fácil para você. Mas daí a vida da pessoa vai virar tediosa. Porque o que ela queria fazer, ela não está podendo porque você, bonitão, bonitona, resolveu fazer um curso. E a casa inteira vai ter que parar por causa do bonitão. Ou da bonitona. Então são situações que você vai poder enfrentar. E aí o que você tem que fazer? Amar. Compreender. E para você vai ser um pouquinho mais difícil. Porque você não pode pegar as pessoas e pôr para fora. Ó, vai embora daqui, vai morar em outro lugar. Então, conversar, compreender. Outra coisa que pode acontecer com você nesse curso. As pessoas que moram com você, elas podem, talvez, não intencionalmente, mas por você ver que você está crescendo, e isso não é você que está fazendo para ela, mas é ela com ela mesma, a pessoa com ela mesma. Ela pode se sentir inferiorizada, porque você está estudando, você está crescendo, você está começando a falar de umas coisas que a outra pessoa não tem condição de conversar com você. Porque falta conhecimento daquilo, ela não teve a aula. E aí a pessoa, por se sentir, ela mesma, por ela, inferiorizada, se sentir menor do que você, talvez ela queira te parar. Tipo, você vai sair desse curso, tipo, não faz não, tipo, olha só, quem você está se tornando. Isso pode acontecer. E aí você vai ter que escolher. Continuar amando com a pessoa, continuar amando sem a pessoa. O que eu acredito que não seja o ideal da tua escolha é deixar de crescer por causa de um terceiro. Seja esse terceiro seu pai, sua mãe, teus filhos, teu cônjuge, esposo, esposa, namorado, companheiro, companheira. Aí eu não acho que é adequado. Mas é uma coisa que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer, na quarentena um pouco menos, é você na questão dos amigos. Antes você saía, sei lá, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou saía todo sábado. Não tem mais todo sábado para sair. Você vai ver que daqui a pouco vai ter tanta tarefa para fazer que você vai ter que escolher sair dos 4 sábados que você saía. Você vai ter que escolher sair 1 ou 2, porque senão você não consegue entregar tudo que você tem que entregar das tarefas do seu curso. E aí os seus amigos vão estar olhando para você e falando: olha só, virou um bunda mole. Agora não sai mais. Virou um CDF. E aí, para você minimizar isso, né, você vai ter que falar: olha pessoal, não vou sair hoje, comi alguma coisa, me embrulhou o estômago, eu tô aqui vomitando, eu tô aqui com diarreia. Porque se você falar que vai estudar, você vai ficar ouvindo de quem não teve coragem de também crescer.
ou escolheu não fazer. A pessoa pode estar crescendo de outra forma, né? Ou não, realmente escolheu ficar na zona de conforto dela, do jeito que ela está. Para ela tá bom, daquele jeito. Só que daqui 1 ano e meio você vai estar com um técnico, daqui 1 ano e meio você pode estar num outro emprego, daqui 1 ano e meio você vai estar intelectualmente melhor, porque vai entrar um monte de conteúdo interessante para você durante o curso, e aquela pessoa não vai estar. Talvez daqui 1 ano e meio aquela pessoa não se sinta nem tão bem perto de você. E que bom, porque de repente provoca nela uma vontade de também crescer. Porque estar onde está hoje é ótimo. Estar onde está hoje, daqui 1 ano e meio passado, e você não ter crescido nada, é de doer o coração. Né? Não aprendeu uma língua, não aprendeu um instrumento, não leu um livro, não fez um curso, não aprendeu a fazer um bolo, não aprendeu a fazer um prato diferente, não aprendeu a fazer um desenho, não aprendeu, sei lá, a trocar o interruptor de luz da casa, a arrumar um chuveiro, não aprendeu nada em 1 ano. Só responder WhatsApp, responder Facebook, assistir jornal, novela e futebol. Que vida horrível! Que bom que vocês estão aqui. Aceitaram a autonomia da vida de vocês. Aceitaram sair da zona de conforto, enfrentar algo novo. Parabéns para vocês. Mas são coisas que é interessante você prestar atenção. Pode acontecer com você. Tudo isso que eu estou falando. E pode também não acontecer nada e ficar assim, sem nenhum entrave. Ser super de boa, super tranquilo. Ótimo também. Mas eu gosto de avisar. Né? Porque senão, daqui a pouco você está lá quase dormindo assim, né? Piscando no serviço e você fala, nossa, vou deixar o curso. Por quê? Porque ninguém te avisou que isso ia acontecer e que depois de uns 20 dias, 30 passa. Seus amigos começam a caçoar de você porque você não sai mais, porque você fica só estudando, porque isso, porque aquilo. Quem tem mais do que 30 anos aqui já tem essa experiência. Se você tem menos do que 30, se você tem, sei lá, 20, 25, talvez você não tenha visto isso ainda. Eu espero que não veja. Mas é natural você lembrar que tantos anos se passaram, daí você reencontra uma pessoa que era super amiga e você está num patamar e a pessoa, não saiu do lugar. Continua do mesmo jeito. Não sabe por que veio ao mundo. Não sabe por que acorda todo dia de manhã. Então é interessante você refletir sobre isso. Né? O teu curso não basta vir às aulas e assistir, vai ter material para você ler durante o dia, vai ter outros vídeos para você assistir durante o dia, vai ter tarefas para você fazer, para você entregar, que vão levar 8, 10, 12 horas para serem feitas, e aí você vai ter que, também vai ter um prazo para entregar, né? Mas aí você vai ter que dividir, fazer 40 minutos num dia, 15 minutos no outro, 1 hora no outro. Você não chega para a praia sem subir a serra. Depois você desce, para descer é mais fácil. Demanda esforço crescer. Você não lembra, mas seus ossos doeram quando eles começaram a crescer. Talvez você não lembre, mas você ralou o joelho demais para hoje andar assim, bonito e bonita como você anda.
Talvez você não lembre, mas para você conseguir ler as placas na rua, ler a tela do teu computador, deu um baita de um trabalho de você juntar as letrinhas e começar a criar vocabulário, de tanto ler livrinho, ler gibi, ler isso, ler aquilo. Demanda um esforço que tem que vir de você. Beleza, pessoal? Essa parte introdutória não é nem da nossa aula, mas do nosso curso. Tranquilo para todo mundo? Tranquilo. Tranquilo, professor. Professor. Oi. O que o senhor disse aí aconteceu comigo. Do quê? De administração. A Ellen, você conhece a Ellen Silva? Ah, só olhando. Não guardo, Tá. imagina. São 14 turmas que eu dou aula. 40 alunos em cada uma, imagina. Ela tem aula esse ano com você, ela começou ano passado. Aí ela meio que me incentivou a fazer. Legal, legal. Aí ela falava as coisas, eu tava meio pra trás, eu indo pra trás, ela falando difícil. A administração pra mim era difícil. Aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer, quando vai ser a inscrição? Tá, aí eu entrei na faculdade, agora eu tô fazendo administração. Legal. Pra mim não ficar pra trás, né? Quando ela começar a falar, eu tenho que falar também. Muito bom, muito bom. É bem legal, né? A gente sempre cresce assim, né? A via de regra é assim, né? A gente olha alguém que está um pouquinho acima da gente, né? Em qualquer nível, né? Não vamos falar só aqui do nível, nós estamos falando de departamento pessoal aqui, né? Na disciplina, mas não é só no nível educacional da pessoa crescer. Às vezes a gente vê alguém num cargo diferente da gente. Às vezes a gente faz, sei lá, alguma academia, faz balé e vê alguém que dança melhor do que a gente. Ou eu faço aikido, né? Eu vejo alguém que tem um aikido mais bonito do que o meu. Ou a gente vê alguém que faz alguma outra arte marcial aí, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, e a gente vê alguém que bate mais forte, ou tem uma pegada que você fala, poxa, eu quero chegar até ali. E outras coisas também, de repente, eu tô vendo a fotinho das meninas aqui, né, com maquiada, com lápis, de repente você vê alguém que fala, poxa vida, olha como aquela pessoa maquia. Eu quero aprender a me maquiar desse jeito. E aí você vai buscar, então, esses conhecimentos aonde tem. Pode ser um curso, falando de maquiagem, pode ser um curso no Senac, pode ser videoaulas pagas, videoaulas gratuitas, pode ser seguindo alguém no Facebook ou no Instagram. E aí você tem que parar, você tem que ver, a pessoa vai fazer, você vai repetir em você. Demanda tempo, esforço seu para aprender. Então isso realmente é bem legal, tá certo? Então, pessoal, eu vou colocar para vocês aqui, desta aula para a aula que vem, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa. Eu trabalho muito em sala de aula e agora no método online, né, assim, para a gente trabalhando longe, isso é até mais importante, que é no modelo de aula invertida, sala de aula invertida. Eu peço para vocês pesquisarem primeiro o que a gente vai trabalhar, para que a hora que eu chegar na sala de aula para falar alguma coisa, vocês já ter visto. Então eu vou pedir para você fazer uma pesquisa simples. Eu vou carregar aqui, ó, na equipe de vocês, um livro, e depois vou colocar para vocês o link aqui no chat da reunião do meu drive pessoal, né? Quando eu olho de lado aqui, pessoal, que vocês veem eu olhando de lado, é que eu tenho duas telas no meu computador, né?
Então, aí tem hora que eu estou olhando para cá, né? E aqui na aula da minha frente é onde eu ponho a tela, que depois eu vou apertar o botão para aparecer essa tela para vocês, tá? E eu esqueci o que eu estava falando. Alguém me ajuda aí, o que eu estava falando, enquanto eu acho a disciplina de vocês aqui, por favor? Ninguém lembra o que eu estava falando? Agora, 10 segundos atrás? Que você estava olhando para outra tela do computador. 20 segundos atrás, pronto. Estava falando sobre atividade. Sobre atividade, sobre o livro. Legal. E sobre eu colocar os links aqui para vocês. Muito bem. Então, vamos lá. Já deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu cheguei aqui na equipe de vocês, ó. A equipe de vocês chama PORDP 1AN. Como é a primeira aula, eu não fiz isso aqui, eu acabei esquecendo, mas vamos lá. Vou escrever aqui no chat para vocês. A nossa disciplina chama Planejamento e Organização de Rotinas de Departamento Pessoal. Na agenda, né, que a coordenação manda, você vai encontrar por PORDP, PORDP. E a equipe de vocês tem esse nome aqui, que eu vou copiar agora, para colocar para vocês aqui. Esse é o nome da equipe de vocês, no Teams. Maravilha. Então, foi. Muito bem. Nessa equipe, aqui na guia, no canal geral, a gente tem uma guia chamada Arquivos, onde eu vou postar um arquivo para vocês agora, e a de tarefas, aonde ficam as atividades para vocês me entregarem. Por enquanto não temos nenhuma. Eu vou aqui carregar um livro, que é o livro base da disciplina de departamento pessoal. Assim, a gente pode falar que o pai da logística moderna é o Baloo, né? Que o pai da administração moderna é o Philip Kotler, e o pai do departamento pessoal ou da gestão de recursos humanos atual é o Chiavenato. Atual, caramba, né? Todos esses caras já estão falando sobre isso há mais de 10 anos. Né? Eu estou formado já há mais de 10 anos e o Chiavenato já falava disso e o Kotler também, né? O Baloo que é um pouquinho mais novo. Mas vamos lá, o livro está aqui. Eu vou colocar esse do Karnal aqui também, que eu vou pedir para vocês assistirem uma palestra hoje e amanhã. É uma palestra que só vai ficar no ar até domingo e ela é extra, tá bom? Eu vou dar uma atividade extra para quem fizer, vou criar uma provinha para você fazer a respeito disso, mas ela é extra, não é da nossa disciplina, mas como é muito especial, aqui ó, gestão de pessoas, achei. Como é muito especial, eu vou pedir para vocês assistirem, porque eu acho que vale a pena, tá bom? Vale muito a pena. Vou falar sobre isso agora para vocês enquanto está carregando aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Ó, fica aparecendo carregando. A PUC do Rio Grande do Sul chamou o Leandro Carnal e a Luísa Helena Trajano. A Luísa Trajano, não lembro se é a Helena. A Luísa Trajano, que é a dona do Magazine Luiza, para falar sobre o que é, como fazer, como pensar o pós-pandemia. Então, Leandro Carnal está falando de você com você mesmo, como ser humano se pensar. E a Luísa Trajano, que é a dona, né, do Magazine Luiza, o maior exemplo de empreendedorismo do nosso país, né? Está lá nos top 3, né, de grandes empreendedores do nosso país. Ela vai falar sobre a parte comercial, a parte empresarial. A palestra do Leandro Carnal foi na segunda-feira
no horário da nossa aula. A hora que acabou a aula eu comecei a assistir, são 3 pedacinhos de meia hora, eu terminei às 2 da manhã fascinado. E a da Trajano está sendo agora, das 7 até as 8h30 de agora, 9 horas de agora. E depois vai ficar disponível para assistir só até domingo, tá bom? E aí mais para frente eu vou preparar um formulário perguntando algumas coisas que o Karnal falou e perguntando algumas coisas que a Luísa Trajano falou. Da Luísa eu vou assistir a hora que acabar a aula agora às 10h30 da noite, eu já pego para assistir. E aí vou dar como ponto extra, tá certo? Não é obrigado fazer, mas eu acho que vocês vão gostar, tá? E aí fica essa dica, tá certo? Ó, carreguei aqui e vou postar para vocês no chat da reunião o meu drive pessoal. Dentro desse meu drive pessoal, nós temos uma pastinha chamada livros, tá certo? Dentro dessa pastinha chamada livros, ontem ou antes de ontem, acho que foi na segunda tarde, eu tô indo para o meu 5º MBA. Então eu fiz a minha graduação. Quem não sabe o que é MBA, é uma pós-graduação, é um curso que você faz depois que você se gradua, depois que você faz a faculdade, né? Graduação é a faculdade. Agora em outubro eu vou fazer a minha 5ª, né? Vou terminar meu 5º MBA. Desses 4 MBAs que eu fiz, que foi gestão de projetos, marketing digital, coaching de alta performance e design thinking, e o que eu vou terminar agora em outubro é o de gestão de pessoas, né? Na turma do coaching, na turma de gestão de pessoas e do coaching, que é a turma semelhante, né? Tem várias disciplinas em comum. Alguém pediu para um dos professores lá, o professor Rafael, eu faço aqui na Exanc, em Campinas, na faculdade Exanc. Pediu, professor, o senhor não indica alguns livros? O cara passou o dia postando livro no WhatsApp. Deram 314 livros. É livro pra caceta. E aí o que eu fiz? Eu tenho essa minha pastinha de livros, né? Nesse meu drive que eu vou postar para vocês aqui o link. E eu peguei esses 400, fiz o download no meu computador, né? Cliquei lá no meu Zap para ele baixar, porque o meu WhatsApp ele só baixa foto, vídeo e coisa quando eu clico, né? E aí eu baixei tudo, conectei meu telefone no computador para não ter que clicar, né, em 314 para fazer o upload no meu OneDrive. Aí conectei meu telefone no computador, aí sim fica fácil de você copiar todas com o mouse, e carreguei no meu drive pessoal. Então já tinha um monte de livros lá legais a respeito de vários assuntos. E agora tem mais 314 livros de gestão de pessoas, né, ligados a essa área do desenvolvimento humano. Então vocês, para fazer essa pesquisa que eu vou pedir para vocês hoje, que vocês vão fazer de hoje para quarta-feira que vem, vocês podem encontrar algum livro lá, tá bom? Pode dar um Google na internet também, pode. E tem esse livro que eu postei aqui no Teams para vocês, né, na pasta arquivos ali. E tem esse link que eu vou mandar para vocês. Qual é a pesquisa que eu vou pedir para vocês fazerem? E antes de dar o tema da pesquisa, é importante você lembrar uma coisa. Talvez essa seja a primeira pesquisa que está sendo pedida aqui na ETEC. Eu não vou exigir essa pesquisa, você não vai ter que imprimir, não vai ter que escanear, essa você não vai ter que me entregar. Eu estou pedindo para você ler, para você ter uma noção do que a gente vai falar, né? Tem outras pesquisas que você vai ter que fazer, vai ter que me entregar o documento, obviamente. E aí sim vai ser mais criterioso. Como essa é a primeira, segunda, terceira semana de aula de vocês, então eu só estou dando algumas dicas.
Primeiro, não existe mais na sua vida, daqui para frente, você copiar as coisas, escrever num trabalho como se fosse sua. Isso era para ter acabado na 5ª série, mas a escola, a educação formal é horrível e você acaba fazendo isso até o 3º colegial. Mas era para ter acabado na 5ª série. Não existe você pegar alguma coisa que outra pessoa falou e escrever como se fosse sua. Não existe. O bom trabalho, o trabalho rico, é aquele que você escreve da onde você pegou. Segundo fulano no livro tal, isso é assim. Para ciclano no outro livro, a visão dele é a mesma. Isso é, você pesquisou em 2 lugares e viu que os 2 falam a mesma coisa. Ou você pode escrever, segundo fulano do livro tal e Beltrano no livro tal, essa coisa é assim. Já para o outro cara, do site tal, ou de outro livro, a opinião sobre isso é divergente, é assim, é assim, é assim. Você precisa escrever de quem você tirou as coisas que você está colocando no papel. Ah, professor, mas eu estou escrevendo da minha cabeça, não estou pesquisando. Então não é pesquisa, não é para fazer, não é para entregar, não vai valer nota, não serve. Ah, mas eu já sei sobre isso. Legal. Quantos livros você escreveu sobre isso que você já sabe? Quantos congressos você já participou e falou para quantas mil pessoas a respeito disso, num congresso formal, a respeito disso que você já sabe? Quantas pesquisas você já fez para comprovar que isso que você já sabe é realmente, pode ser considerado como algo científico? Se a resposta for nada, zero, niente, não serve. Pode até ser verdade, pode até funcionar, mas para um trabalho acadêmico não serve. Então, toda pesquisa tem que ser em um livro, tem que ser numa revista, tem que ser num trabalho de escola que o cara defendeu lá o mestrado, ou o doutorado dele, ou o TCC dele. Não pode ser de um site que não tem credibilidade. Pode ser de um site? Pode. De um site de uma faculdade, de um site de um órgão do governo. Mas não pode ser de um site de uma empresa qualquer, ou de um professor qualquer, ou de uma pessoa qualquer. Então comecem a ter essa atenção à pesquisa. A pesquisa tem que ser pesquisa e você tem que provar que você pesquisou. Como? Tendo referência. Segundo fulano do livro tal, segundo Beltrano no livro tal, segundo Cicrano no site tal. Não pode ser do além. Por mais que você possa ter a capacidade de abrir um portal, acessar a 4ª dimensão, trazer todo o conhecimento de lá, academicamente não vale nada. Beleza? Vamos então ao nosso tema da pesquisa. Ah lá, Letícia entrou agora. Boa noite, Letícia. Bem-vinda. Deixa eu achar aqui o link para postar para vocês. Eu estou pegando. Então, olha só. Esse é o link aonde tem procure
afastam livros dentro deste link. Maravilha. E vamos pegar aqui a pesquisa. Pesquisa. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho desses itens da pesquisa para vocês terem uma ideia do que é cada um, tá bom? São esses 6 itens que você vai pesquisar. Pode pesquisar dois lugares só, não precisa pesquisar vários, né? Você pode achar 2 pessoas que falam sobre isso. Então você pesquisou, por exemplo, nesse livro. Daí você vai falar que a Venato, no livro tal, fala que análise de cargo é isso, descrição de cargo é isso, recrutamento interno é isso, recrutamento externo é isso, seleção de candidatos é isso. Legal, que a Venato você já achou o que ele falou. Vai procurar outro que não é o que a Venato para ver o que fala a respeito do que é, para ver se é a mesma coisa ou não. Tá certo? Pelo menos 2. E pode fazer essa no caderno mesmo. Essa você não vai me entregar, mas é importante que você tenha feito de hoje para a semana que vem. Para que na aula da semana que vem seja mais legal a sua participação. E eu vou contar uma ideia para vocês do que é cada coisa dessa. Análise e descrição de cargo, eu sempre troco. Imagina, eu dou aula disso desde 2009, né? A disciplina, essa parte de departamento pessoal é a minha disciplina de concurso. Eu fui concursado, eu entrei na ETEC por essa disciplina, em 2009. E até hoje eu troco análise com descrição de cargos. Mas uma delas é uma coisa, a outra é outra. Se eu troquei, não esquenta a cabeça. Descrição é o que o funcionário faz. Então, por exemplo, o funcionário do departamento pessoal, qual que é a rotina diária dele? Do dia 1 ao dia 5 ele tem que fazer isso, 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 isso e isso. Do dia 5 ao dia 10 ele tem que fazer isso, 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 isso e isso. Do dia 10 ao dia 20 ele tem que fazer isso, 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 isso. Do dia 20 ao dia 25 isso daqui. E do dia 25 ao dia 30 ele tem que fazer isso aqui. Como é a rotina dele durante o mês? O que ele efetivamente faz, executa. Análise. Legal, ele tem que fazer tudo isso. A análise é o quê? Quem precisa ser a pessoa para conseguir cumprir toda essa descrição? Precisa ser formada em alguma coisa? Em quais tipos de cursos de faculdade? Precisa ter pós-graduação? Quais? Precisa ter algum curso específico? Auditoria, empilhadeirista, farmácia. Quais são o chá? Competências, atitudes, habilidades que essa pessoa precisa ter para cumprir aquela descrição. Então essa é a ideia de análise e descrição de cargos. Eu estou dando uma ideia prévia para ficar fácil de você achar e pesquisar. Recrutamento interno e externo. Como e para que serve? Né? Tudo isso você vai responder como e para que serve. Então, o que é o interno? Poxa, eu tenho uma vaga em aberto, eu vou ver se funcionários internos querem assumir essa vaga. Por que eu escolho o interno, não o externo? Quais são os benefícios de um com o outro? O externo, eu tenho a mesma vaga, só que em vez de procurar alguém dentro, eu quero alguém de fora da empresa para entrar. Por que eu escolho isso? Como isso se dá? Como eu encontro essas pessoas fora da minha empresa? Quais são os mecanismos que eu tenho para fazer isso? E a seleção de candidatos.
Legal, eu tenho uma galera de dentro da empresa, ou uma galera de fora, ou uma galera mista. Como que eu seleciono o candidato? Como eu escolho a melhor pessoa para a vaga? Quais são as técnicas que tem isso para fazer isso? Qual é a melhor técnica? Como funciona uma, duas ou três técnicas diferentes, só para eu ter uma ideia? Então a pesquisa é essa, tá certo? Não precisa botar no Word, não precisa digitar, não precisa fazer capa, é no caderno. Você vai olhando na internet e vai escrevendo. Tá bom? Simples assim. Alguém tem alguma pergunta a respeito da pesquisa? Enquanto eu pego outra coisa que eu vou pedir para vocês fazerem aqui, que é aquela palestra do Leandro e da Luísa Trajano. Abram a voz aí. Ninguém? Poxa, ninguém mesmo? Morreu? Professor. Do lado aí? Caíram duro? Professor? Oi, tô ouvindo. Na próxima aula a gente vai comentar sobre o que cada um pesquisou? Não. Na próxima aula eu vou falar sobre tudo isso. E é interessante que você já tenha tudo isso pelo menos visto uma vez, para que você aproveite melhor a aula. Essa é a ideia. Conseguiu entender? Professor, Oi. deixa eu ver se eu entendi. Eu abro esse link, eu escolho um livro e eu falo sobre ele, tem que achar um livro que fala sobre análise de cargo, descrição de cargo, é isso? Ou eu tô errado? Na verdade é isso. Você não vai abrir lá e escolher um livro aleatório, né? Você vai lá, vai olhar o nome dos livros, vai ver se algum parece falar sobre isso, é pesquisa. Eu olhando para a tela errada, né? Eu tenho que olhar aqui para a bolinha para vocês. É pesquisa. Né? Você vai lá, esse livro aqui eu acho que fala sobre isso. Você abre e vai no índice. Igual esse livro que eu mandei para vocês, que eu carreguei aqui, tem 600 páginas. Você não vai ler o livro inteiro. Livro técnico, você não lê o livro inteiro. Você vai no índice, vê se o índice tem alguma coisa que lhe interessa, e aí você vai ler só aquela página que te interessa. No caso, o que me interessa é análise de cargo, descrição de cargo, recrutamento interno, externo, seleção de candidatos. Isso é o que me interessa. Então, na hora que eu abrir o link, eu estou só repetindo para ver se eu entendi certo. Sim. Na hora que eu abrir o índice do livro e tiver essas descrição, aí eu vou na página, né, que está escrito lá no índice e faço um breve resumo, isso? Ou eu falo o que eu acho? Você vai poder ler aquilo e aí você pode escrever com as suas palavras, mas lembra para já ir treinando. Lembra na hora de escrever, você escrever segundo o autor do livro, no livro tal, pode até colocar a página na página tal. Análise de cargos é isso. Ok, entendi então. Agora eu entendi. Beleza. Tá vendo, professor? Demora, mas eu entendo. E é bom tirar as dúvidas, Juliana. Não vai embora sem dúvidas não, tá? Às vezes eu falo de maneira assim, meio ríspida, mas não é por maldade. Às vezes é porque o meu jeito é assim mesmo. Mas é com todo amor sempre, tá? Pergunte sempre, não vai embora com dúvida não, tá bom?
Tá, eu achei que você tava brigando, eu já tava chorando. Chora não. Muito bem. Professor, Oi, Gabriela. então, tipo, para fazer cada pesquisa, eu posso pegar várias fontes de pesquisa ou só os livros? No mínimo 2 fontes de pesquisa. Podem ser 2 livros. Quando você trabalha com várias fontes, quanto mais livros tiver, melhor. Quando você trabalha com poucas fontes, tente ter o máximo de livros possível. Tipo, eu estou pedindo para fazer um trabalho super basicão com 2 fontes só. Então, uma delas, zele para ser um livro. A outra você pode pegar do YouTube, de um site, de um trabalho acadêmico, mas zele para ser um lugar que seja confiável. Não vai pegar do Wikipedia, não vai pegar do Yahoo Answer, não vai pegar do blog de um Zé Ruela qualquer. Tá bom? Uhum. E se for um site, escreve igualzinho do site ou lê e escreve com as próprias palavras, mencionando o site no final? Você tem essas 2 formas de fazer, tá? Isso depois, quando eu der um trabalho mais elaborado para vocês me entregarem esse trabalho por escrito, mesmo eletronicamente, existem essas 2 formas de fazer. A gente chama isso de citação, de citar, né? Direto, que é quando você copia exatamente o que o site falou, o que o livro falou. E indireto, que é como eu falei para a Juliana fazer. Você lê e escreve com as suas palavras, mas não o que você achou. Você escreve com as suas palavras o que o outro acha. Não é a sua opinião, é a opinião do outro. Você só está escrevendo com as suas palavras para dar até para o seu texto ficar mais legal um parágrafo com o outro. Tanto de um jeito quanto do outro jeito, você tem que escrever da onde veio. O primeiro jeito, que é o copiar exatamente o que o texto fez, do jeito que a pessoa escreveu, a gente acaba usando muito pouco. A gente usa quando é uma definição. O cara definiu que óleos essenciais significa isso. É a definição daquele cara. É a frase que ele usou para definir. Então a gente copia exatamente como ele falou. Mas na maioria das vezes a gente escreve segundo fulano, mas com as nossas palavras. A gente usa citação indireta na maioria das vezes. Tá bom? Tá bom, obrigada. Que mais? Que mais? Maravilha. Então deixa eu mostrar para vocês aqui algumas coisas. Vou trazer aqui a tela para vocês. Eu vou pedir para vocês têm essa pesquisa, tá, para fazer para a próxima aula, para vocês aproveitarem melhor a próxima aula. E, como eu disse, na segunda-feira e hoje, houveram 2 palestras oferecidas pela PUC do Rio Grande do Sul, pela faculdade. Na verdade, é um chamariz. Eles colocaram 2 ícones para falar, para vender cursos de pós-graduação. Então, quanto mais... E abriram isso para quem quiser assistir. Isso quanto mais pessoas assistindo, mais pessoas vão conhecer a PUC, mais pessoas podem se matricular no curso deles, enfim. E a gente, que não quer fazer o curso, ganha, porque, porra, são 2 palestras. Gente, a da Luísa Trajano eu não assisti ainda, porque ela está fazendo a palestra agora, né? Ao vivo. Ao vivo não, né? Foi gravada, mas está sendo liberada a palestra agora. Mas quem ganhou fomos nós. Só que não está no YouTube para a gente assistir quando quiser. Só vai ficar no ar até domingo.
Então eu estou pedindo para os meus alunos, por favor, assistirem, tá? E se você quiser assistir fazendo anotações, quando eu fizer a provinha, você, de repente, vai lá e faz a provinha. Não vai ser obrigatório, não é nem tema da nossa aula, né? Mas para quem assistir e fizer a provinha, eu vou dar um ponto extra, né? Vou dar um bônus aí na hora de fechar a média final, tá certo? Então, tô pedindo, eu vou ter que assistir de novo a palestra do Karnal, eu já assisti uma vez, vou ter que assistir de novo para anotar os pontos para poder fazer a provinha para vocês. Então, só eu vou assistir 2 vezes, né, no mínimo, para poder montar essa avaliação extra, para beneficiar vocês, para que vocês possam se sentir mais motivados de assistir algo que não tem nada a ver com a aula e, de repente, ter um bônus extra aí, tá bom? Daí a gente usa um bônus para essa disciplina e o outro bônus para a disciplina de PRA. Né? Ó, eu vou entrar aqui para vocês verem como é que é. Você vai clicar nesse link aqui. Eu preciso ver aonde que eu vou colocar a minha imagem, né? Porque ela fica no meio das coisas, né? Pronto, ó, subi com a minha imagem. Então, olha só, já liberou a da Luísa Trajano, ó. Não estava liberado até ontem, liberou hoje. Então, você vai pegar aqui a do Karnal, tá vendo? Ó, são 4 pedacinhos de aula. Você clica na primeira, ele vai atualizar aqui. E aí você, então, clica no play e sai ouvindo. Eu acho que o Leandro fala muito devagar. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui nessa engrenagenzinha, velocidade normal, e eu taquei aqui em 1,5 vezes. Na verdade, eu consegui assistir em 2 vezes. Mas você pode tacar aqui em 1,5 vezes, só para você ver como é que... Como o calor aumenta a velocidade da fermentação do pão. E graças a isso, eu quebrei um paradigma. Por isso que é preciso entender por que tanta gente reage, por exemplo, de forma... Não, eu assisti em 1,5 vezes mesmo, não foi 2 não. Eu tô vendo ele falar agora, se fosse 2 eu não estaria conseguindo entender. Né? E, então assista, né, esses 4 pedaços do Leandro Karnal para essa disciplina e o da Luísa Helena, são 2 pedaços. O da Luísa Helena tá mais curta a aula dela, tem menos de 1 hora. É um vídeo de 25 e um vídeo de 31 minutos. E o da Luísa Helena vai ser o extra para PRA, tá bom? Para planejamento de rotinas administrativas. Então, essa palestra do Karnal, gente, a da Luísa eu não assisti ainda, eu vou assistir hoje. Mas essa do Karnal tá extraordinária. Eu postei o link até no meu Face, né? Assim, sugerindo, mandei um WhatsApp para todos os professores que eu tinha o cadastro, o telefone do cara no meu WhatsApp. Eu criei uma playlist de professores, mandei para todos eles, mandei para os WhatsApp dos grupos de alunos que eu estou, sugerindo que lesse, que ouvisse. Tá muito legal. Importante para nós neste momento do agora, neste momento presente que nós estamos. Está extremamente atual o que ele está falando e importante para a gente. E para mostrar, como é que fala? O quanto eu quero que vocês assistam, eu estou fazendo esse bônus, né, de dar um ponto extra para quem fizer isso. Né? Então fica aí a critério de vocês, não é obrigado, mas se você fizer, eu acho que você vai gostar. E se você fizer, gostando ou não, já que você fez, você vai poder depois ter um ponto extra respondendo o questionário que eu vou montar para isso, tá bom? Perfeito, Miriam, exatamente isso que você escreveu. Ponto extra do Karnal para POR-DP
ponto extra da Trajano para PRA. Pessoas. Fala, Juliana. Professor, esse ponto extra aí é não ter aula no sábado? O não almoçar você já ganha porque ajuda a perder peso, né? Eu tô falando, não tem nem foto sua aqui, né? Não sei qual que é o teu peso. É que eu ganhei peso pra caramba, né? Nessa quarentena. Não. Então não almoçar tá sendo quase um benefício. Não, professor, tem foto sim, mas é como você disse ontem, vai demorar uns dias ainda para aparecer. Mas eu coloquei uma fotinha minha aqui. Sou gordinha. Tá certo. É normal, eu nunca vi um gordo. gordinho triste, tá? A gente tem uma vantagem, né? Que esse povo muito anorexo, muito magrinho, né? Às vezes é tudo carrancudo, né? Todo gordinho a gente vê tá sempre sorrindo, né? Sim, fazendo palhaçada. E fazendo palhaçada, verdade. Você sabe, uma vez eu li numa palestra, eu vi numa palestra um gordinho, ele falava assim que ele começou a fazer palhaçada para as pessoas não reparar na gordura dele. Aí começou a brincar e começaram a fazer palhaçada, porque aí as pessoas não ficava, ele falava de gordo, mas as pessoas não prestavam atenção nele. Falava de gordo, mas das palhaçadas que ele fazia. Ajuda. Engraçado. O que não pode é fugir, né? A gente não pode se esconder da gente mesmo. Nós podemos encontrar artifícios, né, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, uma vida mais gostosa, uma vida mais leve. O que a gente não pode é se esconder de nós mesmos, né? Isso não é legal, né? Não faz a gente crescer, né? Então, o que ele já se reconhecia e utilizou um artifício para tornar a vida dele mais leve. Até aí, tranquilo, né? Muito bem. Larissa, até o final do ano eu faço esse questionário, tá? Se eu esquecer de fazer para o mês que vem, no meio do mês lá, você me lembra, tá bom? Mas eu vou ter que selecionar as questões até domingo, porque essa aula ela vai se acabar até domingo, ela não vai estar mais disponível. Então até domingo eu vou ter que ter as questões, mas até aí pegar as questões, colocar num formulário do computador para depois postar para vocês, isso já não tem pressa. Como vai ser um ponto extra, na média final ela pode ir até dezembro. Mas vai me lembrando, eu quero fazer isso o quanto antes, até para ficar fresco na cabeça de vocês o conteúdo. Professor, então no caso, até o final do ano a gente teria o tempo de fazer. Mesmo se você passasse, por exemplo, segunda. Não, a hora que eu resolver passar e botar ela no ar, eu vou pôr no máximo pro último dia do mês que eu pôr, né? Quando eu pôr, vai ser assim. Mas a palestra não tem como assistir depois, né? Então a palestra você vai ter que ouvir as duas palestras, né, da Trajano até domingo. Não tem como fazer. Sim, tá bem. A faculdade vai tirar ela do ar, né? Então, quando eu pôr para fazer, já vai estar no seu caderno. Quem fez é só entrar lá e responder. Tá bom, então. Obrigada. Muito bem. Pessoas, então, resumindo a nossa aula de hoje, parabéns por você estar aqui. Você escolheu sair da sua zona do conforto e crescer. Nossa disciplina de departamento pessoal vai trabalhar desde como eu chamo. A gente não vai fazer a prática exaustivamente. Nós vamos conversar a respeito das coisas e algumas a gente vai praticar, né? Então, não crie pinguins, mas não crie grandes expectativas. Nunca, não sofra à toa, tá certo? Então eu já estou contando o que vai ser para você não sofrer. É leve, o negócio tem que ser gostoso e tem que aprender. Mas em 16 aulas não dá para aprender tudo. E nem muito de muita coisa.
Então a gente vai tentar conversar sobre bastante coisa e aprender algumas bem, tá certo? Nós vamos pegar então, desde como é que eu chamo esse cara para dentro da empresa, aula que vem. A pesquisa é agora. Na aula que vem eu vou dar a pesquisa da próxima, para vocês fazerem. E aí assim a gente vai caminhando. E a gente vai então pegar esse funcionário que a gente fez o processo seletivo dele, vamos fazer o contrato de trabalho, vamos fazer a pasta desse funcionário, guardar os documentos dele, fazer o holerite, fazer férias, fazer a rescisão, demitir o cara e guardar a pastinha dele desde o contrato até a rescisão. Tum! E arquivar. Essa é a nossa disciplina. Aí eu pedi então para vocês fazerem a primeira pesquisa, usando no mínimo 2 fontes diferentes, no caderno mesmo, só de preparação para a próxima aula, com 6 itens: análise e descrição de cargo, recrutamento interno e externo e seleção de candidatos. E extra aula, eu pedi para vocês assistirem a palestra do Karnal e da Luísa Trajano, que a PUC São Paulo está deixando disponível só até domingo, tá bom? E depois vou dar uma nota extra para quem fez isso. Muito bem. Então esse é o resumo da nossa aula de hoje. Eu queria que você escrevesse aí no chat se você gostou da aula. Põe lá, gostou. Se quiser colocar o porquê gostou é legal. Se não gostou, colocar o porquê não gostou é obrigatório, né? Porque daí eu posso ver e tentar melhorar. E agora não tem mais tempo de tirar dúvidas assim. Alguns já tiraram várias, mas você tem o chat. A todo momento eu estou lá no chat. Você pode abrir o chat aqui pelo Teams, fazer a pergunta e eu vou lá e te respondo, né? Às vezes eu respondo meio esquisito, né? Tipo assim... mandaram lá para mim, professor, eu entreguei a tarefa, vê lá para mim se eu entreguei. Falei, são 14 turmas, 40 alunos por turma. E o sistema, a hora que você entrega, informa lá, entregue. Se eu parar para olhar se você entregou e se tá ok, eu não vou fazer mais nada. Então tá lá, entregue, considere que você fez. Aí, de repente, você tirou um I. Ficou horrível, assim, a nota. Aí você fala, mas professor, não estava tão ruim assim. Aí eu posso ir lá ver e, de repente, você apertou enviar, mas não tinha carregado o arquivo. Mas você tem lá escrito que você entregou e que o arquivo estava lá dentro. Aí a gente vai conversar para ver como é que a gente vai ajustar isso aí. Então... as perguntas com relação à matéria, com relação às coisas, bom, enfim, tudo que vocês perguntarem, eu vou responder. Às vezes eu vou responder, pede para um colega de sala, poxa, você tem 40 outros alunos na sala, 39, você vai perguntar isso para mim, velho? Você tem grupo de WhatsApp da sala? Joga lá no grupo. Alguém vai te responder isso? E às vezes eu mesmo vou responder, vou pôr lá... e tal, vou te mandar o link, enfim, mas tem coisas que vocês podem resolver entre vocês, tem coisas que você quer perguntar para mim, eu estou à disposição sempre que você perguntar, às vezes demora 1, 2 dias para eu responder, às vezes eu respondo no mesmo minuto, se eu tiver com o telefone na mão e naquela hora brotou sua conversa ali, tá bom? Então estou sempre à disposição de vocês, inclusive para se a aula não tiver sido legal e você acha que você deva pedir alguma mudança. Às vezes eu posso falar para você, legal, a sua ideia é melhor do que a minha, eu vou mudar. E às vezes eu posso falar para você, olha, eu quero que seja assim, porque eu quero que isso aconteça como aconteceu com você, que você se incomodou, que você veio falar, porque a gente educa vocês no mercado de trabalho. No mercado de trabalho você não escolhe com quem você vai trabalhar, você vai ter que passar por situações que são desagradáveis e vai ter que conseguir gerenciar isso. Uma das formas de gerenciar é indo falar com o teu chefe ou com o seu colega de trabalho, assim como você está vindo falar comigo. Então, parte do que eu queria que acontecesse era isso. E
Às vezes outras coisas. Eu quero que aconteça assim, 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 assado. Por isso que eu estou fazendo desse jeito. Tá bom? Então estou sempre aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Tá bom? É nóis, Queiroz. Fechou? Deixa eu ver aqui, Sim, ó. professor, tá fechado. Valeu, Ju. Gabriela aqui, valeu. Miriam, gostei. Sirlane, está motivada. Sirlane, não entendi muito, mas gostei. Sirlane, se é uma coisa nova para você, o teu esforço para entender vai ser um pouquinho maior do que aquele que já tem facilidade. Então você vai ter que assistir umas palestras a mais aí, vai ter que ler um pouquinho mais do que o outro, né? Para que fique mais simples para você. Né? Tem coisa que eu voltei a aprender violão, né? Porra, eu não sei ler partitura. Tem tarefa que vem em partitura para eu fazer. É um parto para mim aquilo. E gente, quem sabe música lê partitura igual braille, né? Assim. Né? Então, quando você está fazendo uma coisa que é nova, realmente demanda um esforço. Para uns um pouco mais, para outros um pouco menos, mas demanda. É muito interessante o conteúdo e a explicação muito clara. Eu tento ser o mais honesto possível, Gabriela, e o mais claro possível. Eu tento transformar as coisas em passos, passo 1, 2, 3, para ver se facilita. Mas eu confesso que o meu jeito, né, às vezes, não é todo mundo que gosta. Que bom que vocês estão gostando. Boa noite, professor. Gostei da aula. Já fiz esse componente na minha graduação, mas irei fazer novamente porque conhecimento nunca é demais. Luana, você pode fazer vai ser um prazer ter você na sala, mas se você conseguir eliminar a disciplina, para não depender da nota, só vir assistir porque realmente você gosta, você acha que é legal e que vale a pena, é mais inteligente. Porque daí é uma disciplina a menos para você se preocupar na época de fazer a avaliação, de fazer prova. Tá bom? Mas o conhecimento seu da faculdade, você trazer para dentro da sala com observações, até livros que você teve lá na sua faculdade, você postar lá na guia arquivos para os outros colegas da sala poderem ter, é muito legal, tá? Muito interessante aprender, além disso vai ser útil na vida. Sim, qualquer conhecimento é útil, Matheus, até de fritar ovo. Esse também é legal, Gostei da aula informativa, gostei, assuntos importantes, legal, gostei. Explico bem. Que bom que você explica bem, Marcela. Gostei da aula, assunto importante, adorei. Interessante, bastante sobre a matéria, gostei da explicação, tal, legal. Questionário vai ser passado quando? Essa já foi. Um dia antes de dezembro. Muito bem. Maravilha. Então, pessoal, um beijo no coração de vocês. Normalmente eu espero vocês falarem tchau, tchau, e a gente vai desligando aos poucos. Mas como falta 20 minutos para vocês irem para outra aula, eu quero que, e eu também, né, para começar a outra aula, eu vou clicar no botãozinho que eu derrubo todo mundo de uma vez, tá bom? E aí vocês vão lavar o rosto, fazer um xixi, tomar uma água e voltar para a aula das 9 horas. Beleza, turma? E se vocês quiserem me colocar, né, no WhatsApp de vocês, eu entro lá. Espera aí, deixa eu... Em algum lugar aqui eu pus, espera aí. Caramba, meu, onde é que tá? Foi parar. Puxa vida, veio parar aqui para baixo. Então, peraí. Aqui.
Maravilha, eu acho que se você clicar nesse link, poxa, ele não abriu o link geral, por que ele não abriu o link geral? Poxa, que chato, hein? Bom, deixa então esse link para lá, porque ele não pegou, mas está aqui o meu telefone. Vocês podem, se quiserem, cadastrar eu lá. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. E a gente se vê na segunda-feira, se não mudar o horário, no primeiro horário com PRA. E se inscrevam lá no meu canal, né? Eu vou postar esses vídeos lá e você vai poder assistir de novo em breve. Deixa eu até parar a gravação aqui. Lembra de, depois de se inscrever, deixar o like e indicar para os amigos, tá bom?